Muito bem, seja bem-vindo ao nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito nas eleições municipais em 6 de outubro próximo. Um programa especial onde nós trazemos para você discussões que importam diretamente dos líderes e representantes que podem moldar o futuro da nossa comunidade. Hoje nós temos a honra de entrevistar a candidata a vice-prefeita da cidade de Timbó, Gilmara Maria Badarato Giotti, a Gilmara Giotti da coligação Pra Fazer Diferente, Gente Como a Gente, composta por Podemos, União e o PSD. Nessa conversa nós vamos explorar as propostas, a visão para o desenvolvimento local e como ela pretende enfrentar os desafios que a nossa cidade encara. Você fica com a gente agora e aproveita esse momento para conhecer mais a fundo a Gilmara Giotti. Nós vamos abrir aqui o tempo para que a Gilmara também possa se basear. São 30 minutos de entrevista a partir de agora. Muito bom dia, Gilmara. Bom dia, Odair. Bom dia, Rogério. Bom dia também a toda a equipe aqui da Rádio Cultura. Dá um bom dia também a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando através da Rádio Cultura. Dizer que é um prazer imenso estar aqui e falar do da nossa caminhada como candidatos a prefeito e vice, Douglas e Gilmara. E dizer também, poder explanar um pouco mais sobre o nosso plano de governo, sobre as nossas futuras ações. Acho que é sempre muito importante. Quem é a Gilmara Giotti? A Gilmara Giotti, ela é mãe da Gabriele, esposa do Reinaldo Arthur, mais conhecido como Pantufa, né? Na última eleição, em 2020, eu fui a vereadora mais votada no município de Timbó, a única mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo, o que me deixou muito feliz, mas que também me fez com que eu tivesse mais responsabilidades em honrar os 1.056 votos. Posso dizer com muita tranquilidade que fiz um bom mandato ao longo dessa caminhada aqui nesses quase 4 anos. Sempre me dediquei a trabalhar e proporcionar uma vida melhor a todos os nossos munícipes. Trabalhei muito a segurança pública. Quem acompanhou o trabalho da vereadora Gil sabe o quanto eu me dediquei para que as câmeras OCR fossem implantadas em Timbó, o quanto eu me dediquei para que a Sala Lilás fosse implantada dentro da nossa Delegacia de Polícia Civil, a Procuradoria Especial da Mulher também, dentro da Câmara de Vereadores, na qual eu sou Procuradora Especial da Mulher e trabalho incansavelmente todo o acolhimento a mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência. Trabalhei a violência intrafamiliar, a saúde mental, que nós sabemos que não podemos falar de violência doméstica sem falar da saúde mental. Tive um bom relacionamento e continuo tendo com o delegado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar aqui do nosso município, justo também por causa de todo esse trabalho com a segurança pública, com a violência doméstica. Trabalhei muito também a causa animal, mas sei que muito precisa ser feito, mas o que estava dentro das possibilidades como vereadora, eu fiz, né? Sempre procurando dar mais suporte às protetoras independentes da causa animal. E também dizer que o vereador, infelizmente, ele é limitado, né? Leva todo o anseio da comunidade, leva todas as necessidades do município, mas tudo ele é avaliado pelo executivo, que escolhe as suas prioridades e dentro dessas prioridades ele vai executar o que ele definir. Nem sempre aquilo que o vereador leva, e aí falo como vereadora, vai ser atendido. E não porque o vereador não quer, mas porque, como eu falei, o executivo ele elege as suas prioridades. Muitas demandas foram atendidas da vereadora Gilmara, mas muitas também não foram. Então eu gosto de sempre explanar sobre isso e deixar quem me acompanha sempre bem informado, que no que dependeu da vereadora Gil, as demandas foram encaminhadas ao executivo. Então agradecer aqui a todos que confiaram, que confiam e que acreditam no trabalho da vereadora Gilmara. Muito bem, Gilmara. Nós, para o público entender, nós temos temas, né, que são desenvolvidos. Nós tivemos sorteio de 2 temas. Nós temos um tema que é padrão, que vai ser discutido com todos os candidatos a vice-prefeito, tanto hoje com a Gilmara, quanto na quarta, quanto na sexta também, que é equipe de governo, e é o primeiro tema que a gente vai discutir, então,
com a Gilmara, equipe de governo. Depois, na sequência, a gente tem educação, mobilidade e acessibilidade, que foram os 2 temas sorteados, e tem um tema livre que a Gilmara já escolheu também, que vai falar a respeito aqui para você que está acompanhando a nossa programação. Mas vamos com o primeiro tema, que é aquele tema que é padrão, então, para todos os candidatos, equipe de governo. Ô Gilmara, como é que você, dentro da campanha, né, da qual você faz parte, você vai garantir aí a transparência e a meritocracia na nomeação de cargos comissionados e funções de confiança? Então, é lógico que, como candidata a vice-prefeita, junto com o candidato a prefeito Douglas, nós já sentamos inúmeras vezes para conversar sobre equipe de governo. Até porque, como vereadores já eleitos, a gente identifica as necessidades e as melhorias que precisam ser realizadas. Já estudamos, né, a nossa equipe de governo, boa parte dela, e posso afirmar aqui que dentro da educação, principalmente, nós já temos uma profissional já elencada ali, escolhida provavelmente para assumir a Secretaria de Educação. Claro que muita coisa a gente vai discutir depois das eleições. Primeiro, nós precisamos passar por esse processo eleitoral e, se Deus nos abençoar e a comunidade entender que nós somos a melhor escolha para a administração do nosso município, nós, assim, passado as eleições, sentaremos para finalizar o nosso plano a nossa equipe de governo. Só ressaltando, né, que uma coisa que a gente tem como prioridade é sempre valorizar os profissionais que lá já estão, os profissionais, os servidores públicos que lá já estão, que conhecem e que trabalham diariamente as necessidades, as dificuldades, atendendo a comunidade. Então, a nossa equipe de governo também será avaliada dessa forma, com profissionais que já estão lá na linha de frente e identificando cada setor, cada secretaria, tanto os secretários, secretárias, diretores, diretoras serão com certeza escolhidos e muito bem preparados, qualificados para que possam assumir depois, a partir do ano que vem, a gestão do nosso município, junto com a gente. Sempre tem essa questão, né, de campanha política, campanha eleitoral. Você tem um grupo de apoio e esse grupo normalmente cobra, né, alguma coisa, cargos lá na frente na gestão. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, uma coisa que nos deixa muito feliz e muito tranquilo, Dair, é que assim, nós viemos fazendo um trabalho sem promessas. Nós não devemos nada para ninguém. Quem está ao nosso lado está porque confia no Douglas e na Gilmara e deseja que nós estejamos, a partir do ano que vem, gerindo o nosso município, administrando o nosso município. Nos deixa tranquilo em fazer as nossas escolhas sem ter que escolher alguém porque nós devemos algo para essa pessoa. Nós estamos realizando o nosso trabalho, a nossa campanha, com pessoas que acreditam, que confiam, mas que não esperam nada em troca. Então, isso eu posso lhe dizer com muita tranquilidade. A nossa equipe de governo, ela vai ser criada, ela está sendo estudada, mas sem promessa nenhuma para ninguém. Muito bem, uma questão que cabe ser colocada aqui, até porque é um argumento que tem sido usado pelas campanhas opositoras a vocês e que a gente ouve nos bastidores da política aqui de Timbó, é o seguinte: existe alguma influência de Laércio Schuster e do PT na formação da equipe de vocês? Ou seja, existe algum fundamento nesse argumento que tem sido utilizado pela oposição? Não, com certeza que não. A gente sabe que agora, num processo eleitoral, conforme vai chegando perto do dia das eleições, inúmeras inverdades serão lançadas, a gente sabe disso. Laércio, hoje eu não sei nem lhe dizer onde é que ele está. Não temos contato nenhum com ele, isso eu gosto de deixar bem claro. Não podemos esquecer que nos seus 2 mandatos como prefeito, ele foi um bom prefeito para Timbó, mas hoje ele não está mais em Timbó. Hoje a campanha Douglas e Gilmara, ela é feita pelo Douglas, pela Gilmara e pela nossa equipe de coordenação, escolhida por nós, mas posso afirmar aqui para quem nos ouve, Laércio Schuster não faz parte da nossa equipe de coordenação. Nós não temos contato com o Laércio.
E outro ponto muito importante agradeço por você ter feito esses questionamentos, e eu quero levar aqui para o conhecimento de quem nos acompanha, de quem confia no Douglas e na Gilmara, que nós não temos vínculo nenhum com o PT. A nossa coligação está ali, muito clara. Nosso material de campanha deixa muito claro. União Brasil, PSD e Podemos. Não tem o que questionar. Alguém ouviu o candidato a vereador do PT pedindo voto para o Douglas e para a Gilmara. Isso é normal? Isso é natural? Nós não temos nada a ver com isso e também não podemos impedir isso. Né? Então tem que ficar muito claro aqui. Douglas e Gilmara estão coligados com União Brasil, PSD e Podemos. E isso é fato, está ali. Hoje nós não temos coligação com o PT. Então, a gente sabe que essas inverdades serão lançadas. Eu já passei por 2 processos, né, eleitoral. Então, em 2020 sofri muito com isso. Quem acompanhou a minha eleição em 2020 sabe o quanto eu fui atacada em muitas vezes. Mas, eu volto a dizer, né, isso nos fortalece, isso nos dá mais impulsionamento para irmos adiante. Tanto que em 2020 eu fui a vereadora mais votada. Para a gente só fechar o tema, então, da equipe de governo, quando a gente fala de equipe de governo, está falando de estrutura também. No projeto de governo de vocês, algum projeto para reestruturar para a economia em termos de funcionalismo público? Com certeza, sempre, né? Acho que a gente faz gestão sempre pensando em cuidar do dinheiro público. Um dinheiro seu, um dinheiro meu, um dinheiro de quem nos acompanha, um dinheiro nosso. Então, a gente não faz gestão não pensando em economia e não pensando em cuidar do dinheiro público. Muito bem, vamos entrar no tema educação, então, Gilmara, que é o primeiro tema sorteado. Só lembrando que esse tema equipe de governo é um tema que vai ser discutido com todos os candidatos aqui. Educação, Gilmara, claro que vamos começar a educação falando da questão das creches, que é o assunto, né, que é o que mais a gente ouve falar a respeito desse tema. Como é que vocês pretendem tratar esse assunto das creches aqui na cidade de Timbó? Então, o tema educação, ele é um tema bem complexo, um tema que temos muito para falar, né? Mas o nosso tempo é curto. Eu vou tentar me policiar aqui para poder falar dos dois temas sorteados. Educação é algo que, sim, a gente precisa ter uma atenção muito grande, como em todos, mas educação, nós como vereadores, nessa nossa caminhada, atendemos muitas mães que nos questionaram, vieram nos pedir ajuda. Por quê? Porque 4 horas de creche é muito pouco. Eu, quanto vereadora, atendi muitas mães desesperadas, mães que cuidam sozinha dos seus filhos, pagam aluguel, mas que precisam trabalhar fora numa jornada muito maior do que 4 horas. E posso afirmar que não foi muito fácil conseguir ampliar um pouco essas horas, não. Ampliar para 6 horas. Foi uma missão um pouco árdua, e aonde essas mães tiveram que fazer várias idas até a Secretaria de Educação, pedindo, por favor, eu preciso de um horário estendido para o meu filho, porque eu crio o meu filho sozinha, e eu preciso de um horário mais amplo na creche. Então, nós, como vereadores atuantes e sabendo dessa necessidade, com toda certeza, posso afirmar que nós iremos ampliar o horário de creche, mas também somos sábios que a gente precisa ampliar também os nossos núcleos, os nossos NEIs, né? A gente sabe disso, porque nós temos ali uma estrutura que hoje precisa ser ampliada. Precisamos também construir novos NEIs, precisamos reformar os que já existem, né? Então a gente sabe que isso é primordial, porque a gente precisa, sim, hoje atender a necessidade dessas famílias. Muito bem. E, Gilmara, a questão de professores, né? A contratação e valorização de professores, condições de trabalho para essa equipe da educação. O que vocês têm no projeto de governo de vocês? Então, até quero ressaltar aqui uma coisa muito importante. O nosso plano de governo, além de elaborado por mim, vereadora Gilmara, candidata a vice-prefeita Gilmara, juntamente com o candidato a prefeito Douglas e toda a nossa equipe de coordenação, o nosso plano de governo foi elaborado por nós, mas também elaborado ouvindo a comunidade, ouvindo os profissionais da educação, os profissionais da saúde, os profissionais de cada setor do nosso município. E aí eu posso dizer
com muita segurança que um pedido do servidor público foi o reconhecimento e a valorização de cada setor. E não tenha dúvida disso, que isso será feito por nós. Hoje nós identificamos dentro da educação que nós precisamos de um apoio psicológico para os nossos alunos, mas também para os nossos professores. A gente fala muito do professor de apoio, mas nós também identificamos e recebemos muita demanda dos profissionais da necessidade de um apoio psicológico. Então, com certeza, o professor, ele terá uma ampla capacitação, um amplo atendimento e um amplo suporte no que diz respeito à área psicossocial. Nós temos dentro do nosso plano de governo a pretensão e o estudo para colocar dentro de cada escola um psicólogo. Porque hoje a gente sabe a necessidade de termos dentro de cada escola um atendimento psicológico. E isso é um pedido não só da comunidade, como também dos nossos vereadores jovens. É importante a gente ouvir quem está lá dentro, vivenciando esse espaço e identificando as necessidades. Então, os nossos vereadores jovens nos colocaram isso, da importância de ter um psicólogo dentro da escola, para ajudar e dar suporte para o professor e também para os alunos. A educação de ensino secundário, né, o ensino médio e o profissionalizante, o ensino técnico é responsabilidade do Estado. Mas como é que o município pretende também apoiar a questão da formação técnica? Que a gente percebe que é uma necessidade tão grande do mercado de trabalho, e o que o município, numa possível gestão de vocês, vai apoiar a questão da formação técnica dos nossos jovens? Então, esse é outro fator muito importante, a formação técnica. Hoje nós temos uma grade curricular já toda completa, mas nós precisamos criar novas pautas para serem colocadas lá. Dentro do meu trabalho como vereador, eu já colocava muito isso, de nós prepararmos e nós capacitarmos os nossos jovens também. Nós sabemos hoje da necessidade de de termos dentro da grade curricular administração, finanças, né? Como administrar as suas finanças, a sua vida financeira. Nós sabemos que hoje isso é uma dificuldade e uma necessidade. Nós precisamos hoje trabalhar isso dentro da escola com os nossos jovens. E para isso precisamos capacitar também a nossa equipe que está lá educando esses jovens. Educação financeira tem que sim fazer parte do quadro de matérias escolares, assim como a violência doméstica, a violência intrafamiliar, identificar, fazer com que os nossos jovens, as nossas crianças identifiquem hoje a violência, tanto psicológica como física, como moral, como sexual. Então, nós precisamos colocar também isso dentro da nossa grade curricular, dentro da nossa grade de estudos para as nossas crianças e capacitar esses professores para trabalhar com esses jovens. Muito bem, agora a gente vai para o segundo tema sorteado, Gilmara, que é mobilidade e acessibilidade. Nesse tema, vamos lá. Acho que o principal ponto aí que a gente deve começar a nossa conversa é a questão das nossas duas avenidas principais, Getúlio Vargas e 7 de Setembro, uma reclamação muito grande das pessoas aí com relação a estacionamento, com relação, por exemplo, nos sábados de acontecer os pedágios por ali, enfim, essas duas avenidas principais ali, vocês têm algum projeto para melhorar o nosso trânsito? A gente tem não só para essas duas avenidas, como para a cidade toda, né? Hoje, o prefeito que assumir a prefeitura no ano que vem, se ele pedir para os gestores que lá estão um projeto de mobilidade urbana do nosso município, nós não temos. Hoje nós não temos um projeto de mobilidade urbana do nosso município. Então, a gente sabe que acessibilidade, vaga de estacionamento, isso hoje é um problema não só dessas principais avenidas, como da cidade toda. A nossa cidade está crescendo, a gente sabe que o fluxo de carro é cada vez mais intenso e sabemos também que todo mundo gosta de estacionar mais próximo do local onde precisa ir, né? E sabemos que a gente precisa ter um estudo amplo. Nós estamos trabalhando muito, nos dedicando muito a trabalhar essas melhorias, de que forma vamos criar mais vagas de estacionamento, de que forma vamos trabalhar os passeios públicos, as ciclovias, porque é uma demanda da nossa comunidade.
né? Então, estamos estudando, estamos criando o programa Timbó Trafega Melhor, porque nós sabemos que isso envolve tudo, né? A mobilidade urbana hoje do nosso município, ela é de extrema importância. O próximo gestor que senta lá, ele precisa preparar a nossa cidade e projetar ela para daqui a 20 e 30 anos, não para daqui à próxima eleição. Não somente para a próxima eleição. Nós precisamos criar um plano de revisão, um amplo plano de revisão municipal no que diz respeito à mobilidade urbana. Como eu falei, o próximo prefeito que sentar lá e pedir para o seu gestor um projeto de mobilidade urbana, nós não temos. Então, nós precisamos urgentemente estudar esse amplo e criar esse amplo programa e esse amplo planejamento de mobilidade urbana. Nós temos hoje muitos problemas no que diz respeito à acessibilidade de calçadas. Nós temos, inclusive eu atendi por inúmeras vezes uma cadeirante, vários, mas essa em específico, que ela tem muita dificuldade de transitar na nossa cidade. E ela falou para mim, na semana passada, encontrei ela novamente, e ela disse para mim: Gil, por favor, eu preciso que você e o Douglas tenham esse olhar a nós, cadeirantes. Nós hoje não conseguimos transitar livremente com as nossas cadeiras de rodas na nossa cidade, porque tem trechos que nós não temos como andar com a cadeira de roda. Então, nós precisamos ter esse olhar para essas pessoas também. Nós temos muitas reclamações do passeio público. Nós temos muitos lugares onde nós não temos passeio público. Então, nesse projeto, nesse programa Timbó Trafega Melhor, estão incluídas as calçadas, as ciclovias, o melhoramento das nossas avenidas, porque nós sabemos que hoje é um problema grande na nossa cidade. E o transporte público, como é que está inserido no projeto de governo de vocês? Então, nós temos no nosso projeto do plano de governo, até quero aproveitar esse momento para convidar quem nos acompanha a estudar, a analisar o nosso plano de governo. Eu posso falar, sem modéstia alguma, que é um plano de governo muito bem elaborado, são mais de 20 áreas de atuação, mais de 20 áreas onde nós nos preocupamos em estudar, em ver quais são as melhorias que precisam ser realizadas. Então, no nosso plano de governo não podia faltar aqui o transporte público. Nós sabemos hoje que nós precisamos ampliar e melhorar os horários do transporte público. Sabemos também que é uma missão hoje um pouco complicada, porque nós ainda temos uma adesão muito baixa de pessoas que precisam do transporte público, até porque hoje, aqui na nossa cidade, nós temos muitas pessoas que têm o seu meio próprio de transporte, mas nós temos pessoas que não têm, e é para elas que nós precisamos pensar, é para elas que nós precisamos estudar e melhorar as mudanças pontuais no nosso transporte público. De que forma nós vamos elaborar e estudar isso? Nós precisamos hoje sentar também com essas empresas que fazem o transporte público para ver o que elas também têm de necessidade, de dificuldade e poder ver de que forma nós vamos construir essa melhoria. Proporcionar mais horários de ônibus, mais linhas de ônibus. Temos uma demanda também de quem estuda à noite, de vários pontos aonde o transporte público não passa para buscar esses alunos. Durante essa caminhada, nesses 4 anos, eu recebi várias demandas, várias reclamações. Eu moro lá no Travessão de Tiroleses, e para mim fica difícil para pegar o ônibus. Eu tenho que andar um trajeto muito longe. E o problema não é o ir, o problema é vir à noite. Muitas moças, né? Meninas, moças, jovens que precisam à noite fazer uma caminhada muito longa, escuro, sozinho. E aí a gente está falando de interior, muito mato, então elas se sentem inseguras. E nem sempre os pais têm condições de ir lá e buscar. Então, ter um transporte público que chegue o mais próximo da sua casa é necessário. E nós também hoje nós precisamos lançar um novo processo de concessão. Então, a gente precisa fazer um estudo muito amplo no que diz respeito ao transporte público no nosso município.
Tudo bem, Gilmar. Agora nós temos aí em torno de 3 minutos e meio para você falar do tema livre. Você escolheu no tema livre o tema mulher e agora então você tem aí os seus 3 minutos e meio para falar sobre o tema que você escolheu. Então, vamos lá. Eu precisei pautar aqui para não esquecer de nada, né? Quem me conhece sabe que eu trabalhei muito nessa caminhada, fortalecer as mulheres, fomentar o direito igualitário às mulheres. E aqui, então, eu quero falar para você, mulher. Hoje, Douglas e Gilmara, Douglas foi o único candidato a prefeito que escolheu uma mulher para estar ao seu lado, porque sabe que nós precisamos promover direitos iguais e não podemos falar de direitos igualitários se não dermos a oportunidade para as mulheres. E falo aqui quanto mulher, que foi uma escolha minha também aceitar o pedido dele. Nada foi imposto, eu estou aqui porque eu quero e porque eu acredito que nós mulheres temos condições, temos capacidade de estarmos onde nós queremos e principalmente na política. E quanto mulher, quero trabalhar muito dentro desse mandato como vice-prefeita, se assim a comunidade nos eleger, as pautas das mulheres. A violência doméstica, estruturar melhor a nossa assistência social para atender e para acolher essas mulheres vítimas de violências, assim como as suas famílias, os nossos jovens, adolescentes e idosos, as nossas crianças. Trabalhar também e fomentar ainda mais o apoio à Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Procuradoria Especial da Mulher hoje é um projeto dentro da Câmara de Vereadores, mas que nós precisamos também, quanto executivo, auxiliar e criar um programa dentro da prefeitura. Precisamos ter um olhar ainda mais amplo para os exames de prevenção às mulheres. Os exames que a gente hoje sabe que muitas mulheres aguardam na fila de espera. A mamografia, ultrassom para as necessidades e para os atendimentos ginecológicos. Na semana passada eu atendi e conversei com uma mulher que ela está desde novembro do ano passado com um exame de sangue que deu alteração para voltar com a ginecologista e não conseguiu, uma ressonância de abril desse ano, que deu alteração e não conseguiu voltar com o ginecologista. Então nós precisamos ampliar essa oferta de médicos ginecologistas para as mulheres, principalmente. Nós precisamos acolher e atender essas mulheres que hoje passam pelo câncer. Nós sabemos que todo paciente oncológico ele vem com uma fragilidade muito grande, mas as mulheres mais ainda, porque muitas vezes elas são abandonadas pelo seu companheiro e aí são mais carentes ainda. A gente precisa também promover um projeto de capacitação para os profissionais que lá estão, mas também ampliar o quadro de profissionais que acolham e que atendam essas mulheres e as suas famílias. Hoje nós temos a Sala Lilás na nossa Delegacia de Polícia Civil, que foi implantada lá com muitos trabalho, com muito sacrifício, que não foi fácil. E nós sabemos que ela hoje não está podendo fazer todo o atendimento que ela precisa, porque faltam profissionais. E a prefeitura poderia ter auxiliado colocando uma psicóloga lá dentro ou uma assistente social para fazer esse atendimento às mulheres e às famílias. Dentre tantos outros trabalhos que eu já tenho pautado aqui, mas o tempo é curto e está acabando, para trabalhar e fomentar o apoio e incentivo às mulheres. E dentro da prefeitura, mas também acolhendo as mulheres do nosso município. Muito bem, Gilmar. Agora você tem então o tempo restante, 2 minutos e 50 aí para as suas considerações finais, Gilmar. Então, agradecer aqui a oportunidade da Rádio Cultura, da Gilmara, vereadora, mas hoje aqui como candidata a vice-prefeita do nosso município, fazer um pedido a você que nos ouve. Douglas e Gilmara estão preparados, estão comprometidos em fazer um trabalho de responsabilidade, sempre preocupados com o melhor para as famílias timboenses. O plano de governo foi todo criado e pautado nas necessidades do nosso município e das nossas famílias. Posso falar, sem modéstia alguma, que estamos preparados e que hoje nos comprometemos aqui em fazer o melhor para o Matimbó cada vez melhor. E Douglas e Gilmara, 44, para fazer diferente, gente como a gente, são uns que estão ali mais preparados para fazer de Timbó a pérola do vale que vai voltar a brilhar.
Hoje nós temos aqui muitas necessidades que ofuscaram e que apagaram um pouco o brilho da nossa pérola do Vale. Mas o nosso plano de governo e o nosso trabalho está pautado e preparado para fazer a nossa pérola do Vale voltar a brilhar. Posso falar aqui com muita convicção que tudo que eu trabalhei como vereadora e que ficou muito limitado, porque o vereador é limitado, com toda certeza, como vice-prefeita, ele será realizado e executado, porque essa foi uma das condições que eu coloquei para o Douglas quando ele me fez o convite. Eu quero um mandato participativo. Eu não quero ser uma vice-prefeita que será somente a sombra do prefeito. Eu quero trabalhar, eu quero estar lá na linha de frente, fazendo a administração do nosso município junto com o Douglas. Então, eu quero deixar aqui o recado para quem nos ouve. Para fazer diferente, gente como a gente, vote 44, Douglas e Gilmara, que com certeza será a melhor opção para Timbó. Muito bem, quero agradecer então a candidata a vice-prefeita da cidade de Timbó, a Gilmara Giotti. Foi a primeira entrevista desse nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, para você poder conhecer um pouco mais dos vice-prefeitos, cargo importante na nossa comunidade, já visto aí todo a suspense, né, que foi feito por alguns partidos aí para determinar aí os seus candidatos a vice-prefeito. Era aguardado. A Gilmara já há bastante tempo já havia sido definida aí como candidata a vice-prefeito da cidade de Timbó, e é a primeira a participar então do nosso ciclo, que se encerra essa primeira entrevista nesse momento. Na quarta-feira e na sexta-feira a gente tem as nossas entrevistas então com os demais candidatos. Nós vamos para um intervalo, tem um recado da Fricar para você, agradecendo muito aí a Gilmara Giotti e a sua campanha. A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense.